Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Olá, o Jornal da Rede Alesp está de volta. A gente segue com mais informação aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. E agora a gente vai falar novamente com a repórter Amanda Nascimento. A Amanda tem as informações lá do plenário Juscelino Kubitschek. Mais cedo ela falou da agenda para a gente. Oi, Amanda, que informação você tem? Oi, Jeremias, de volta aqui no Jornal da Rede Alesp para falar um pouco mais sobre os trabalhos aqui no Parlamento Paulista. Falo de um projeto que está em tramitação, projeto de lei 380 de 2021, que é de autoria da deputada Marina Elon, da Rede. Essa proposta tem como objetivo criar o programa pela proteção da população contra a Covid-19 aqui no estado de São Paulo. Então, entre as medidas que estão aí, descritas na proposta, nós temos a distribuição nos transportes públicos da competência estadual de máscaras de proteção de uso profissional, como, por exemplo, a N95. Outra medida que também está disposta aqui na proposta é a garantia que todas as mulheres grávidas que estiverem realizando os exames de pré-natal e o acompanhamento na rede pública também devem receber número suficiente de máscaras de proteção para se proteger da Covid-19 no período de gestação, logo após o nascimento do bebê e também durante a amamentação. Esse projeto ainda trata da testagem em massa da população, rastreamento e isolamento das pessoas contaminadas. Como eu disse, esse projeto está em tramitação aqui no Parlamento Paulista, deu entrada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, será então analisado pelos parlamentares que fazem parte deste grupo de trabalho, segue para outras comissões até chegar aqui ao plenário Juscelino Kubitschek, para ser aí debatido pelos parlamentares e votado. Se aprovado aqui no Parlamento Paulista, segue então para a sanção do governador João Dória. Então, Jeremias, mostrando aqui para o nosso público os trabalhos dos deputados estaduais que estão aí atentos, à pandemia e às necessidades trazidas. Então, essa é a informação de agora, Jeremias, com você. Muito obrigado mais uma vez, viu, Amanda? E a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp. Olha, a Prefeitura da capital paulista anunciou ontem, quinta-feira, o lançamento de um centro de treinamento contra o câncer, que será aberto no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, na Zona Sul, com a ajuda da iniciativa privada. O centro vai receber o nome de Bruno Covas, em homenagem ao prefeito morto pela doença em 16 de maio. A Prefeitura conta com doações da iniciativa privada para construir mais 2 andares do centro, que deve começar a funcionar em novembro. Um robô que faz cirurgias já foi doado pelo Hospital Albert Einstein para a unidade. O centro vai ter capacidade para fazer quase 5.000 exames e atender pelo Sistema Único de Saúde. Perdão. A aliança COVAX, coordenada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, pediu ontem, quinta-feira, que os países que planejam uma reabertura aceitem a entrada de viajantes que receberam a imunização completa com algumas das 6 vacinas aprovadas pela entidade. A recomendação, se aprovada por governos regionais, vai facilitar a circulação de brasileiros na União Europeia, que faz uso de um certificado digital Covid, o CDC, ou passaporte da imunidade. Que todas as vacinas usadas no Programa Nacional de Imunização, o PNI, passam pelo crivo da OMS. Agora a gente vai falar sobre a situação do nível dos reservatórios em São Paulo. O primeiro semestre de 2021 terminou nesta quarta-feira, dia 30, com 68% do volume de chuvas esperado no sistema Cantareira e 72% no Alto Tietê. A tendência segue sendo de seca nos próximos meses, o que aponta para uma crise de abastecimento em 2022, de acordo com o especialista. Sobre esse assunto eu vou falar então com Pedro Cortes, ele é professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Bom dia, professor. Muito obrigado por nos atender. Vamos falar um pouquinho da situação, então, desses reservatórios. Qual é a situação dos reservatórios, por favor?
Bom, nós temos uma situação bastante preocupante porque o nível médio dos reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo está abaixo do que seria desejável para essa época do ano, mesmo considerando a estiagem, e nós temos comparativamente um nível mais baixo do que aquele verificado em 2013, que foi o ano que antecedeu a crise hídrica. Então, nós temos um cenário que já é preocupante e o prognóstico para o segundo semestre é de que na primavera e no verão nós teremos chuvas abaixo da média, ou seja, nós vamos ter uma recarga menor do que seria necessário para os nossos mananciais, colocando a seguinte projeção: daqui a um ano os níveis estarão ainda mais baixos do que verificados atualmente. Pois é, já passamos por aquela crise que o senhor lembrou aí, o ano 2013, né? Dá para pensar em planejar, fazer alguma coisa, já que a gente já tem esse prognóstico? Bom, para nós que estamos na ponta da linha, né, que somos consumidores, só nos resta aumentar a economia, privilegiar o uso racional da água. É importante lembrar que a população saiu da crise economizando água, hoje se gasta em torno de 12 a 13% menos do que se gastava antes da crise, mas é necessário aumentar essa economia para tentar manter os reservatórios num nível minimamente adequado para essa possível crise que se anuncia para o próximo ano. Por parte da Sabesp, o ideal é que ela retomasse a política de bônus, que era aquela política que privilegiava quem economizava água, que acabava pagando uma tarifa mais baixa, o que hoje teria uma dupla função, porque auxiliaria na manutenção do nível dos reservatórios e também auxiliaria as populações que estão aí com problemas econômicos ou que estão desempregadas, né? Então, teria aí uma dupla função a política de bônus. Pois é, eu acredito que sempre dá para economizar mais. Se a gente comparar com países europeus, alguns países que têm uma dificuldade, né, a água fica até cada vez mais cara, a gente pode, mas a população já deu uma boa contribuição, conforme o senhor disse, aí 10, 11% de economia quando saímos da crise. Mas no poder público, a gente que é leigo fica pensando, poxa, abre um poço artesiano, faz alguma coisa diferente. O que dá para fazer em relação... A gente sabe que o recurso é complicado, é caro, né? Mas ainda tem algo que se possa fazer para, sei lá, melhorar os níveis. A gente lembra quando teve aquela crise que o nível ia baixando, e aí tinha aquele nível que ainda dá um pouquinho, a água não é tão limpa, mas depois ela passa por um processo, né? Enfim, o que o poder público pode fazer para melhorar? Bom, a primeira situação, né, seria reconhecer a existência de uma crise, porque, veja, boa parte dos rios da região metropolitana de São Paulo, eles correm para o rio Tietê, de certa forma, que é um importante rio da Bacia do Paraná. Então, boa parte da região metropolitana está integrada à Bacia do Paraná, que é uma bacia reconhecidamente em crise. Então, essa crise já se estabeleceu aqui. Nós tivemos os primeiros 6 meses com chuvas abaixo da média, ou seja, o nível dos mananciais ficou seriamente prejudicado, e não há por que nós considerarmos que estamos isentos dessa crise. O que pode acontecer é, se medidas não forem tomadas, essa crise hídrica virá uma crise de abastecimento. Aí realmente a população seria penalizada. Então, eu acredito que o primeiro movimento seria o governo do estado, a Sabesp, reconhecerem a existência dessa crise e reconhecerem o fato de que isso pode efetivamente gerar um problema de abastecimento para o próximo ano. Então, isso ajudaria a sensibilizar ainda mais a população e aumentar as campanhas mostrando como a população pode efetivamente economizar água, porque há várias opções, né? Por exemplo, redução do tempo do banho é uma das mais clássicas, porque você reduz o consumo de água, você reduz o consumo de energia elétrica, que hoje está com uma tarifa muito elevada, ou seja, há instrumentos que o governo estadual e a Sabesp podem utilizar no sentido de ajudar a população a economizar água e manter os reservatórios em um nível adequado. O Pedro, e a pandemia influenciou no consumo? E o que a gente pode dizer se tiver vacina e voltar um convívio mais normal, as pessoas menos tempo em casa, pode ser que haja uma redução? Olha, o impacto da pandemia não foi tão significativo. Houve um leve aumento de consumo
no ano passado, mas nada que se comparasse ao período pré-crise. Então, a população continua economizando. É claro que a situação voltando à normalidade, o consumo também deve voltar à normalidade, a patamares um pouco anteriores à crise, à crise, né, da pandemia. Mas não teve um impacto tão significativo no aumento do consumo. Ô Pedro, o que dá para a gente dizer em relação ao clima? Porque a gente teve a crise de 2013, agora 2021, mas antes a gente não ouvia falar tanto assim de problemas hídricos tão graves, né? Pelo menos não se ouvia falar. É uma questão climática importante ou não? Veja, São Paulo, né, a região metropolitana, tem uma tendência a apresentar periodicamente períodos de escassez, né, mais intensa. Então, considerando desde meados do ano passado até a última crise, foram 7 episódios de escassez mais intensa. Só esse século nós já tivemos 2, uma delas foi em 2003, 2004. E, em cima dessa tendência, muitas vezes se sobrepõem eventos climáticos desfavoráveis, como é o caso, por exemplo, que aconteceu da metade do segundo semestre do ano passado até o final de maio, né? O Laninha. O Laninha é um evento que ele atinge principalmente a região sul do país. Dependendo da intensidade, ele pode atingir o estado de São Paulo, e foi o que acabou acontecendo, e ele leva a uma redução do volume de chuvas, ao contrário do El Niño. O El Niño leva a um aumento do volume de chuvas na região sul, podendo atingir também São Paulo. O Laninha foi o grande responsável, ele foi embora, mas ele deixou a atmosfera ainda, de certa forma, organizada, como se aqui ele estivesse. Então, essa estiagem se manteve, né, se mantém. E nós temos também sistemas importantes, como Cantareira e o Alto Tietê, eles são abastecidos pelas chuvas que vêm da Amazônia, que são as mesmas chuvas que estão faltando para os grandes reservatórios na região central do país, como Furnas, Serra da Mesa, Emborcação, Nova Ponte. Então, o sistema Cantareira, por exemplo, nos últimos 10 anos, somente em um único ano, ele apresentou superávit de chuva em relação à média histórica. Nos demais anos, sempre choveu abaixo do que era esperado. Situação similar se passa no Alto Tietê, onde nos últimos 10 anos, somente em 2 anos, ele apresentou superávit. Nos demais, sempre chovendo abaixo da média. Então, nós precisamos utilizar os prognósticos climáticos com bastante antecedência, e eles estão disponíveis, mostrando como, né, verificando como o clima vai se comportar ao longo, por exemplo, do próximo semestre, início do próximo ano, para tomar as providências necessárias, porque é o que eu sempre digo, nós não conseguimos negociar com o clima, nós temos que nos adaptar ao clima. E nós temos ferramentas que permitem essa previsão com bastante antecedência sobre o comportamento do clima, que é o que eu comentei com vocês. Nós não vamos ter nós não temos uma projeção de chuvas igual à média ou acima da média na primavera e no verão. Isso coloca os nossos reservatórios numa situação mais crítica. Já no final do ano, né, passado o verão, se iniciando o outono no ano que vem, provavelmente eles vão estar com um nível mais baixo do que o verificado atualmente, e óbvio que isso coloca em risco o abastecimento. Pois é, eu estou vendo os números aqui, ó, primeiro semestre, né, terminou agora final de junho, né? 68% do volume esperado do Cantareira e 72% do Tietê, que me parece que são os dois mais importantes aqui para a região metropolitana. Sim. Então, uma conta mais por cima, menos 30% de água do que se esperava. Então, cada um vai ter que economizar aí mais ou menos 30%. Agora, e o desperdício que a gente sempre ouve falar no caso de água que é perdida na própria canalização? Eu tenho visto em São Paulo, aqui na capital, muita obra da Sabesp, com aqueles caninhos azuis, que vão ser, muitos locais que já estão sendo reformulada essa questão, né? Mas ainda se perde muita água. A gente vê, às vezes, prédio público, hoje acho que menos, mas a gente andava nos prédios, assim, vai no banheiro e aquela água dos mictórios, eu achava um absurdo, que aquilo quebrava, e aí, eu acho indústria, todo lugar. E aí ficava, a pessoa que fazia a limpeza vou deixar vazando só um pouquinho, imagina aquilo vazando o dia inteiro, né? Então, são medidas, às vezes, que se todos nós precisamos
nos conscientizar, o poder público também tem que olhar, tem que ficar atento para essas questões, né, o Pedro? Por isso que a orientação é muito importante. E as campanhas educativas, elas são de fundamental importância para mostrar para a população aonde o desperdício ocorre. Muitas vezes as pessoas fazem isso de forma ingênua, né, acreditando Uhum. que o desperdício vai ser pequeno, mas nós temos só a cidade de São Paulo são 12 milhões de habitantes, a região metropolitana são mais de 20 milhões. Quer dizer, se cada um tiver atenção para mesmo pequenos detalhes, nós podemos ter uma economia bastante significativa. Então, as campanhas educativas, essa possibilidade da imprensa informar as pessoas, isso é essencial para que a gente possa manter o consumo ainda mais baixo, procurando ter uma reserva mínima, porque a gente sabe o prejuízo social que uma crise dessa pode gerar, né? Há pouco tempo nós tivemos uma que atinge uma quantidade muito grande de pessoas. Então, tudo que nós pudermos economizar será muito bem-vindo. Lembrando que a contribuição individual, né, de cada um, multiplicada aí só na cidade de São Paulo por 12, né, que são 12 milhões, ou na região metropolitana, que são mais de 20 milhões, tem um efeito muito, muito grande, um efeito multiplicador muito importante, pode resultar em uma ação muito positiva para a economia e uso racional da água. Agora, Pedro, então você acredita que a gente pode ter então essa crise hídrica para o ano que vem, se medidas mais drásticas não forem tomadas ou de planejamento, e você acredita que algumas áreas podem ser mais afetadas se houver uma crise? Bom, durante a crise, alguns bairros eles foram mais afetados, porque você tem locais que estão mais distantes, né, da distribuição, então quando falta água, eles demoram para receber água, e locais mais altos. Também há uma dificuldade quando é chamada repressurização da rede, você ainda demora um tempo para levar água aos locais mais distantes. Então, infelizmente, os bairros mais periféricos, ou localizados ou em locais mais altos, eles tendem a ser mais penalizados. Importante lembrar que hoje, boa parte do sistema, né, de captação e distribuição, ele está interligado. Então, a Sabesp ela tem uma flexibilidade operacional maior do que aquela que ela dispunha em 2014 e 2015. Mas mesmo assim, se faltar água nos reservatórios, não há como a gente resolver essa situação. Então, isso reforça aquilo que eu havia dito a respeito da necessidade de todos economizarmos e priorizarmos o uso racional da água. Por exemplo, não lavar a calçada com água da Sabesp, não lavar o carro com água da Sabesp. Por quê? Essa água ela tem que ser reservada para usos nobres. Quais são esses usos? Alimentação, né, higiene, consumo direto. Então, nós temos que pensar nisso. Olha, será que é necessário lavar a calçada com água que é pura, pronta para consumo? Não, não é necessário, né? Será que é necessário lavar o meu automóvel? Não, não é necessário. Então, vamos priorizar, porque se faltar água, realmente a gente não pode ser que em determinadas situações a gente não tenha nem água para beber. Então, a calçada, o carro, obviamente, não são prioritários num momento como esse. Só para citar dois breves exemplos. Agora, Pedro, São Paulo é uma cidade muito verticalizada, né? Um percentual muito grande de pessoas vivem em apartamentos. E a gente vê, principalmente apartamentos um pouco mais luxuosos, tem aqueles chuveiros que é uma beleza, né? Você tem água abundante, né? Com 2 torneiras, água e frio, tipo em hotel, mas aquilo é um consumo grande de água e de energia. Você acha que uma legislação que incentivasse, uma legislação ou uma questão educativa, para que os condomínios instalassem o reuso da sua água, porque acho que nem todos têm, né? Seria importante? Teria um peso? Veja, durante a crise, vários condomínios passaram a utilizar, eles chamam de água de reuso, mas também nesse rol está inclusa a água da chuva. Razão pela qual nós tivemos uma redução expressiva de consumo. Então, por exemplo, para a lavagem de áreas comuns, você não precisa utilizar a água pronta para consumo humano. Um tipo simples de reuso, por exemplo,
é captar a água da última, para quem tem máquina de lavar roupa, pegar a água do último enxágue, ao invés de descartar essa água, coloca isso num balde e utiliza essa água para a lavagem de um piso. Né? Em situações normais, isso é mais do que suficiente. É claro que numa clínica, num hospital, vai precisar de um outro processo, vai precisar efetivamente de uma água pura, né, para fazer esse tipo de limpeza. Mas no uso cotidiano não é necessário. Então, muitos condomínios passaram a utilizar água de reuso ou água da chuva para fazer a limpeza de áreas comuns. Isso ajuda a reduzir a conta do condomínio, que usualmente é muito grande, né, nos edifícios, e ajuda, obviamente, a economizar água. Agora, uma sugestão que eu dou é o seguinte: procure cronometrar, né? Vai entrar no banho, liga lá o cronômetro do celular e dá uma ideia de quanto tempo você gasta tomando banho. E tente reduzir, fala assim, olha, gasto 10 minutos, vou tentar fazer em 8, né? Depois tentar fazer em 7. Vai tentando reduzir banho a banho, porque as pessoas vão perceber que é possível, no caso do banho, se tomar um banho rápido, né, sem que a pessoa tenha qualquer problema de higiene. Então, esses hábitos, eles podem ser desenvolvidos rapidamente. Nós temos um exemplo que é muito bom, né? A Espanha, ela tem áreas crônicas em relação à disponibilidade de água e foram desenvolvidas várias campanhas para o uso racional da água, o uso econômico da água, e eles se adequaram. E isso não significa, né, que isso tenha diminuído a qualidade de vida dos espanhóis. Muito pelo contrário, eles têm uma qualidade de vida muito boa, né, em grande parte do país. E então é possível economizarmos água e desenvolvermos hábitos para que isso se torne algo frequente, algo usual. Ou seja, nós conseguimos já um bom avanço, que foi a redução do consumo comparativamente ao que ocorria antes da crise hídrica. E podemos economizar um pouco mais ainda. Isso vai auxiliar ainda mais o sistema, porque, veja, essas crises, há uma tendência na região metropolitana de São Paulo de enfrentar essas crises, esse tipo de situação de escassez. Então, nós temos que estar preparados para isso, né? Ou seja, desenvolvendo bons hábitos e ficar de olho, né, nos prognósticos climáticos para saber, olha, teremos uma temporada com mais chuvas ou não teremos, porque isso auxilia a gente a planejar, vamos dizer assim, a nossa viagem, mais ou menos como se você fosse viajar e você olhasse, Uhum. deixa eu ver como é que está o tempo, está chuvoso ou não está, que cuidados eu tenho que tomar ao longo da estrada. Então, é esse tipo de visão que a gente tem que ter para poder ter uma adaptação melhor às mudanças climáticas, às questões que o clima nos apresenta. Ô Pedro, aí no Instituto de Energia e Ambiente da USP, né, que você é professor, tem algum desenvolvimento de tecnologia? Eu brinquei em relação a isso, eu brinquei em relação ao poço artesiano, a gente sabe que me parece que em condomínios, por exemplo, você não pode sair furando por aí não. Inclusive teve reportagem na época, muita gente, vou furar um poço artesiano. Não, tem uma legislação, até porque o lençol freático ele pode ser contaminado, tem uma série de regras, né? Mas tem a tecnologia tem melhorado para ajudar o governo do estado, não sei, ou o poço artesiano onde pode, ou de alguma forma economizar mais, enfim? Bom, no Instituto de Energia e Ambiente tem o desenvolvimento de várias tecnologias e metodologias relacionadas à energia elétrica. Uhum. Não é a área na qual eu atuo, né? Inclusive tem um programa de pós-graduação em energia que é muito, muito bem avaliado, onde se desenvolvem esse tipo de pesquisa. E em relação aos poços artesianos, tem dentro do Instituto de Geociências, tem um grupo que se dedica especificamente a esse tipo de recurso. Foi muito bom você lembrar a respeito da perfuração dos poços. É fundamental que condomínios, empresas tenham a autorização para fazer esse tipo de perfuração, porque em alguns locais, por exemplo, em São Paulo ou na Grande São Paulo, há locais onde isso não é autorizado, porque já se sabe que o lençol freático está contaminado por produtos químicos que foram lançados há décadas e ali permanecem. Então, se uma empresa, um condomínio resolve fazer uma perfuração clandestina, e infelizmente há muitas empresas que se dispõem a fazer isso,
ela pode acabar consumindo uma água que está contaminada sem que ela perceba isso. Muitas vezes essa água é límpida, né? Não tem cheiro, não tem sabor, e a pessoa tem a impressão de que está consumindo uma água pura. Mas, na verdade, ela pode ter ali contaminantes que, ao longo do tempo, vai prejudicando a saúde. Então, é fundamental ter essa autorização, né, que a gente chama de outorga, para que tudo seja feito dentro da lei, para que a pessoa tenha a garantia de que aquela água que está sendo consumida é uma água adequada, porque o risco de contaminação, infelizmente, ele existe. E há locais, por exemplo, onde ocorre uma superexploração do lençol freático. Então, por exemplo, na região da Avenida Paulista, praticamente todos os edifícios têm poços artesianos. E se todo mundo ligar o poço ao mesmo tempo, isso faz com que a disponibilidade de água seja restrita. Então, inclusive, alguns edifícios optam por utilizar esses poços de madrugada, quando a demanda é muito menor, para poder, né, num uso menor, por exemplo, uma quantidade menor de horas, conseguir encher as suas caixas d'água. Então, por exemplo, às vezes 2, 3 horas ele consegue encher as caixas d'água. Se ele fizesse isso durante o dia, talvez tivesse que ficar lá as bombas rodando ali 6, 7 horas para conseguir o mesmo volume de água, obviamente com gasto de energia muito maior. Então, é uma solução em determinados locais, mas também há regiões onde esse recurso é super explorado, então não se pode imaginar que seja uma solução que vai resolver todos os problemas. Mas, independente de ser uma região super explorada ou não, a legalidade é o único caminho recomendável para os condomínios, as pessoas, as indústrias que quiserem utilizar um poço artesiano. Muito bem informado. Pedro Cortes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição de vocês. Obrigado. A gente vai fazer alguns programas sobre isso, porque é muito importante. E olha, é o que ele falou, né? Não adianta, o negócio é planejamento. Condomínio, em vez de pensar em abrir um poço artesiano clandestino, vamos pensar já que ele está falando sobre essa possível crise hídrica, de tratar melhor a nossa água, enfim, muito melhor, não é? Todos trabalhando juntos. Olha, por iniciativa da deputada professora Bebel, do PT, a Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu audiência pública para debater o surto de dengue na cidade de Tatuí. Vamos conferir na reportagem. A deputada professora Bebel abriu o evento destacando a preocupação de que a incidência de casos de dengue na cidade de Tatuí pode não ser ocorrência isolada. É um índice alto, né, de acometidos de pessoas que têm aí a dengue em Tatuí, né? E seria interessante começar a buscar respostas a partir de uma cidade, né? Porque aí você começa também, talvez, não só a resposta no que diz respeito ao tratamento, enfim, mas como a prevenção propriamente dita, né, chamar atenção. Acho que uma campanha bem educativa também, acredito que isso tem que estar muito bem articulado lá com o governo de Tatuí. Eu não sei como é que o Salum está se dando lá com o prefeito, o secretário de saúde, mas acho que é uma saída. E via Secretaria Estadual de Educação, o mandato nosso, mas o mandato Salum vê também qual seria uma saída eficaz assim para a gente poder pesquisar ano a ano, né? Porque não vai ser de uma hora para outra. O vereador da cidade, Eduardo Dade Salum, do PT, chamou a atenção para a importância desse debate, principalmente para que os demais municípios não sofram com surto semelhante ao que vem acontecendo em Tatuí. A gente percebe um crescimento dos casos de dengue, até pelo trânsito de pessoas, né, entre as cidades da região, um crescimento relevante dos casos de dengue também nas cidades vizinhas, muito no rebote do surto de dengue que aconteceu em 2021 aqui em Tatuí. João Trindade Marques, professor do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade de Minas Gerais, explicou que a cidade de Belo Horizonte vem sofrendo com surtos recorrentes de dengue, mas ainda assim
o percentual de contaminados atingiu marca inferior à da cidade de Tatuí. Belo Horizonte, que você citou aí, realmente tem um problema endêmico de dengue, com grandes surtos em intervalos regulares, né? Inclusive o último em 2019, que Belo Horizonte teve 2016 150 mil casos, 2019 quase 150 mil casos de notificações, 110 mil casos confirmados, numa cidade de 2,7 milhões de habitantes. Então, não chegaria próximo a 10%, digamos assim, ainda é bem abaixo de Tatuí. O professor doutor Jaime Augusto de Souza Neto, professor de Bioprocessos da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, destacou que nem sempre o aumento de mosquitos pela cidade está relacionado ao aumento de casos de dengue. Tem alguma coisa que vocês falaram abaixo sobre variantes, né? Na verdade, são novos sorotipos do vírus, né? Agora, é difícil falar isso sem saber qual é o sorotipo que está circulando em Tatuí, né? Se é o mesmo sorotipo que está circulando nas cidades vizinhas ou no estado. Então, a gente teria que saber qual é o sorotipo do vírus que está circulando agora, né? Para acompanhar para o próximo ano. As pessoas infectadas pela dengue normalmente apresentam febre acima de 39 graus de início repentino. Esse sintoma costuma persistir de 2 a 7 dias, acompanhados de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos e erupções cutâneas. Olha, o Senado aprovou ontem um projeto de lei que traz alterações na Lei Maria da Penha, criando o tipo penal violência psicológica contra a mulher. E o programa Sinal Vermelho, dentre outras mudanças, com vistas a proteger as vítimas de violência doméstica. Esta questão do tipo penal de violência psicológica contra a mulher é o crime que se caracteriza quando o agressor causar dano emocional à mulher. O projeto também altera a Lei Maria da Penha para determinar que o agressor será também afastado imediatamente do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, se for verificado o risco da existência de violência psicológica. Além disso, cria um tipo penal de lesão corporal cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. O projeto segue para a sanção presidencial. Agora a gente vai falar sobre o programa Todas em Rede, buscando romper o ciclo de exclusão e violência contra as mulheres com deficiência, que só no estado de São Paulo são mais de 1 milhão. O programa estadual Todas em Rede, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, completou um ano. O objetivo é dar voz às mulheres com deficiência. O programa reforça informações e ações relevantes com foco no trabalho e renda. Prevenção à violência, exercício dos direitos efetivos sexuais, saúde da mulher e ênfase na liderança feminina. Eu vou falar com a secretária Célia Leão, que é ex-deputada estadual, e secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Bom, mas antes, só avisar você, telespectador, que a gente está ao vivo também. Você passa a acompanhar agora pelo canal 7 da NET, pela nossa emissora de TV, a nossa programação aqui do Jornal da Rede Alesp e, claro, também pelo YouTube. Bom dia, secretária. Força do hábito de chamá-la de deputada. Esse Todas em Rede, secretária, foi criada na sua gestão à frente da secretaria, né? Pode explicar para a gente o que é? Claro, bom dia Jeremias, que saudade, sempre o nosso carinho a você, a toda a equipe de trabalho da nossa sempre grande TV Alesp, e participar agora, né, desse jornal da nossa rede Alesp. Muito obrigada pelo convite, agradeço a toda a direção do programa que está nos chamando para, com portas abertas, ou melhor, com o microfone aberto e inclusive com vídeo também, poder falar um pouco do trabalho que a gente vem realizando no estado de São Paulo. Você falou com muita propriedade, Todas em Rede, o próprio nome diz, né, é feminino, literalmente, de propósito, porque a gente pensa as pessoas com deficiência, lógico, a Secretaria trabalha para todas as pessoas com deficiência, de 0 a 100 anos, e de todas as deficiências, assim que era o governador João Dória, assim que era o vice-governador Rodrigo Garcia, e assim que a gente vem dispensando cada programa e cada projeto. Mas neste caso específico, Jeremias, nós estamos trabalhando pensando as mulheres com deficiência, pensando que no estado de São Paulo, aproximadamente, os números podem estar, mas com uma pequena diferença, para mais ou para menos, nós temos quase 3 milhões e 400 mil pessoas com deficiência.
E dessas pessoas com deficiência, nós temos aproximadamente também 1.900.000 pessoas que são mulheres e, portanto, estão também vulneráveis, principalmente nesse momento de pandemia. A pandemia não é uma situação fácil para ninguém, o mundo não queria, ninguém pediu, ninguém gostaria, mas a pandemia aconteceu. E exatamente porque ela está aí, as mulheres acabaram tendo uma violência maior, sofrendo uma violência maior, principalmente dentro de casa, violência doméstica, seja com o familiar ou alguém que vá para casa visitar, enfim, mas é uma verdade. Nós temos um número que aproxima de 52%, 54% de 2020, onde começou a pandemia até hoje, as mulheres em geral, não estou falando especificamente das mulheres com deficiência, tiveram 52% de aumento de violência, de vários tipos. E se as mulheres comuns, como eu chamo, de forma muito carinhosa, sofreram e sofrem esse tipo de violência, as mulheres com deficiência também, não é? Não dá para separar. E violência é inaceitável, como eu disse agora há pouco. As mulheres que sofrem esse tipo de violência normalmente são pessoas conhecidas, então fica mais difícil ainda prevenir essa violência, mas nós temos que ter um programa para esse tipo de atendimento. E aí nós criamos o Todas em Rede. O Todas em Rede está fazendo 1 ano, já percorremos muito do estado de São Paulo, nós vamos nos municípios lançar o Todas em Rede. Quando nós lançamos o Todas em Rede, nós fazemos a busca ativa das mulheres em geral, mas das mulheres especialmente com deficiência, exatamente para poder trazer essas mulheres para um rol, numa rede virtual, de atenção, de conhecimento, de informação. Nós queremos que as nossas mulheres, de fato, saibam, as nossas mulheres em geral, nunca é só um grupinho, não, que as mulheres, de fato, saibam qual o tipo de violência, as mulheres com deficiência, quais os tipos de deficiência. E mais do que isso, nós queremos que aqueles que ajudam, socorrem, orientam, né, auxiliam, protegem, que são as redes de apoio e as delegacias, ou delegacia comum, ou normalmente delegacia da mulher, DDMs, que nós temos no estado de São Paulo 138 DDMs, tenham essa especificidade de conhecimento das mulheres com deficiência. Então, nós temos cursos feitos pela Univesp, a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, uma universidade importante, com professores, todos eles muito avalizados, e todos eles entendendo, aqueles que são do nosso trabalho, entendendo a questão da pessoa com deficiência. E é para essa equipe, esses profissionais, que a gente leva um curso. Nós temos agora, para 2020, 350 ou 400 vagas aproximadamente para atender a demanda desses cursos. E muita gente, como delegados, delegadas, escrivães, enfim, profissionais da rede de apoio também de uma prefeitura que tenha uma pasta ou uma coordenadoria, um departamento que também pensa a garantia de direitos das mulheres, a defesa das mulheres. Essas pessoas também devem e podem fazer o curso. O curso é um curso novo, pensando como cuidar das pessoas com deficiência, pensando como agir com as pessoas com deficiência, entender a deficiência, entender a limitação e entender o problema. Então, essa é a nossa Todas em Rede. Ela tem um pilar absolutamente importante e necessário de, além da violência, qualificar também em outras áreas, porque a mulher precisa ter o empoderamento, a mulher precisa ter autonomia. Então, a gente também trabalha as nossas mulheres com cursos ou de empreendedorismo, que também é feito pela Univesp, ou cursos feitos pelo Centro Paula Souza, que é de qualificação profissional para aquelas mulheres que escolham esse ou aquele curso. Quero também deixar bem claro aqui que isto é gratuito, não tem que dispensar nenhum tostão, nenhum real, né, para que possa fazer este curso. E são cursos fortes, cursos que depois têm certificado, e cursos que ajudam as nossas mulheres a ter mais do que, logicamente, a autonomia financeira é importante, a autonomia econômica é importante. Com isso, muitas mulheres ajudam a sua família, muitas vezes são arrimo de família, mas quero aqui enfatizar de que a autonomia de vida é o mais importante. Eu tenho certeza que as mulheres que passam pela rede virtual, que passam pelos nossos eixos de atendimento, nós falamos também sobre saúde da mulher, nós falamos também sobre os direitos que elas têm, reprodutivos, sexuais, coisas que muitas vezes a pessoa com deficiência
a mulher com deficiência, ou toda a pessoa, mas a mulher com deficiência, ela acaba tendo o preconceito que passam para ela, quer dizer, ela acaba muitas vezes acreditando nesse modelo equivocado, errado, eu diria até criminoso, porque dizem para ela que ela não pode casar, que ela não pode ter uma vida de relacionamento de amor, uma vida diferente, com o gênero que ela escolher. E isso não é verdade, isso é uma mentira, isso é um engano enorme. E nós da Secretaria, a minha equipe, o governo do Estado de São Paulo, quer tirar isso. Então, nós também temos nos nossos eixos essa questão do curso. E outro eixo importante é a empregabilidade. Nós buscamos a pessoa com deficiência, que já está qualificada, ou nós ajudamos a qualificar, pegamos vagas nas indústrias, nas empresas, Jeremias, e com isso a gente leva essa pessoa com deficiência lá na empresa, lá na indústria. Ela recebe esse momento, ela é admitida e nós continuamos com essa pessoa durante 2 anos, de 6 meses a 2 anos, o tempo que for preciso. Porque muitas vezes pensar, já está contratado, acabou o serviço da secretaria, acabou o papel do grupo de equipe da secretária Célia Leão e do governo de São Paulo. Não, aí é que começa. Porque a gente vai ver se o empresário que contratou, se o industriário que contratou, ele está contente com o serviço da pessoa que foi contratada. Assim como faz com outros funcionários, vai fazer também com as pessoas com deficiência que são contratadas, para ver se de fato essa pessoa está dando o retorno que o empresário precisava naquele setor, com a gerência, com os diretores. Em contrapartida, nós vamos também perguntar para as pessoas com deficiência que foram contratadas se elas que estão contentes com o momento do seu trabalho, se elas estão bem assistidas, se elas estão bem treinadas, se elas lá dentro são bem aceitas, se elas não estão colocadas num lado, jogadas, vamos chamar assim, numa sala, onde ela não tenha nada para fazer ou muito pouca coisa. Quer dizer, aí a lei de cotas está sendo, Jeremias, servindo só para atender a lei de cotas e não a humanidade e a competência e capacidade dessas pessoas. Então, é isso que nós queremos. Estamos trabalhando com todas em rede no estado de São Paulo, principalmente em regiões. Nós já fomos para o Pontal do Paranapanema, nós já fomos para o Vale do Ribeira, né? Para o Vale do Paraíba. Nós vamos pegando também cidades distantes, cidades pequenas, onde fazem parte de uma região. Então, o Pontal do Paranapanema, que tem, por exemplo, o Pontal do Paranapanema, que tem Presidente Prudente, a gente tem lá também cidades pequenas. Presidente Prudente é uma cidade maior, mas a gente tem cidades com pouca população. Nós atingimos lá também, nós chegamos lá, mesmo que às vezes a cidade muito pequenininha não tenha delegacia, mas tem uma delegacia ao lado, numa outra cidade. Então, nós estamos qualificando também o tema pessoa com deficiência com os nossos grandes profissionais da Polícia Civil. O secretário de Segurança Pública, o general Campos, abriu as portas da secretaria para que nós pudéssemos, e estamos usando muito disso, toda a equipe da secretaria, a doutora Jamila, que é a coordenadora das 138 DDMs do Estado de São Paulo, em todos os lançamentos do Todas em Rede, ela participa dos nossos lançamentos, do evento, para explicar o trabalho, para explicar os números, e ainda com tudo que tem a subnotificação. Isso nos traz preocupação, porque de 2, 3 mulheres que vão fazer a notificação, umas 7 ou 8 não foram fazer, né? Cada uma que vai, 3 ou 4 não vão. Então, o número é alto. Então, eu agradeço muito a TV Alesp, que nos dá essa oportunidade de falar com alegria de um ano do Todas em Rede, claro, né? Não é um aniversário só, é um ano de trabalho, um ano onde a nossa equipe aqui da secretaria sentou numa mesa, foi atrás, fomos às cidades, visitamos, conversamos. Então, isso é trabalho. Então, é um ano de festa, entre aspas, né? Onde nós conseguimos levar aquilo que é preciso o governo levar, o governo está levando, não estamos fazendo favor nenhum, mas estamos atendendo. E os deputados das regiões também nos ajudam muito, independente da questão político-partidária, se o prefeito é desse ou daquele partido, nós participamos da mesma forma, porque não é assim que o governador João Dória trabalha, ele trabalha para o estado todo, ele trabalha para todos os partidos, ele trabalha para toda a população. Então, quando eu vou para uma cidade, não me importa qual é o partido político e nem o deputado de qual partido ele é. Nós queremos incrementar esse tema
e nós queremos que a sociedade toda conheça primeiro as mulheres com deficiência, o programa Todas em Rede, e depois participem também desse programa. Se eu puder depois deixar o site, vocês nos ajudarem durante a programação que vocês fazem, para nós é muito importante, porque cada vez que sai uma informação, Jeremias, as pessoas vão tendo informação e vão atrás. Então, obrigada mesmo. Imagina, a gente ainda tem uns 2, 3 minutinhos, dá para falar, vou até colocar aqui para você, olha, www.todasemrede, IN, viu gente, como é o INDI, não é em rede, é emrede.sp.gov.br, www.todasemrede.sp.gov.br, você entra lá, tem muita informação. Agora, secretária, se um delegado, uma delegada lá no interior quer a participação de vocês, ou mesmo no curso de empreendedorismo com parceria do Sebrae, enfim, me diz uma coisa, está tudo hoje virtual ou tem alguma coisa presencial? Só para a gente encerrar rapidamente. Nesse momento, Jeremias, obrigada, o teu carinho de sempre, a tua competência, seriedade como âncora, como jornalista, como alguém, um grande apresentador, nos ajuda sobremaneira. De fato, nós estamos de forma virtual, esperando a segunda dose da vacina, que daqui a pouco já chega para a maioria das pessoas, e aí nós vamos voltar ao formato também presencial. Mas o virtual não atrapalhou em nada o nosso trabalho. Lógico que é muito melhor, olho no olho, pertinho, conhecer as pessoas. Eu não vou nem dizer de dar abraço, beijo, porque isso não vai voltar com tanta facilidade mesmo depois da vacina. A gente tem, todos nós, que nos cuidarmos e levar à frente o protocolo do nosso comitê, né, do nosso Centro de Contingência Coronavírus, assim como o governador João Dória prega todos os dias. Mas nós estamos fazendo virtual, isso facilita muito. Se uma delegada, um delegado, um profissional da Polícia Civil, da cidade que for, do rincão mais distante da capital, não importa, o estado é grande, o estado é pujante, o estado é bonito. Então, nós temos, de fato, cidades muito longe, quase 700 quilômetros, 600 quilômetros, 500 quilômetros, nós fazemos virtual e atendemos. Como você mesmo disse, né, o nosso Todas em Rede é o todasemrede.sp.gov.br, e é muito fácil entrar nesse programa. E eu queria, antes de terminar rapidinho, Jeremias, convidar as mulheres com deficiência para entrarem na nossa rede virtual. A nossa rede virtual, ela é muito bacana, ela vai proporcionar para todos vocês um momento diferenciado para as mulheres com deficiência, com entrevistas, com apoio, onde pode pedir socorro quando tem violência, palestras importantes no tema de saúde e outros temas que possam interessar a mulher. Então, eu queria convidar vocês e nos ajude, Jeremias, no que você precisar. www.todasemrede.sp.gov.br. E agradecer mais uma vez a TV Alesp. Não tem problema me chamar de deputada. Eu passei quase 30 anos da minha vida aí dentro. É um local que eu respeito, que eu amo, que eu agradeço, né? E que eu respeito os deputados e parlamentares que estão aí, para nós fazermos sempre um trabalho conjunto do Executivo, como faz o governador João Dória com o Legislativo. Os deputados moram nas regiões, moram nas cidades e, portanto, sabem também das demandas, e nós aqui estamos 100% de portas abertas, coração aberto, para receber todos os deputados e deputadas para demandas que tenham a ver com o nosso segmento de pessoas com deficiência, para ajudar a cuidar, proteger e garantir direitos de quase 3.400.000 pessoas com deficiência. Muito obrigada, TV Alesp, mais uma vez, muito obrigada ao nosso programa e obrigada a você, Jeremias, pela simpatia, carinho, e agora eu matei um pouquinho da saudade. Que ótimo. Nós também aqui, a Célia Leão, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que por tanto tempo acompanhou a gente aqui à frente de uma da comissão mais importante, que era a Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado mais uma vez, secretária. E entra lá no site, né? www.todasemrede.sp.gov.br, que você tem informação. Olha, o rodízio de veículos de passeio das 9 da noite às 5 da manhã na cidade de São Paulo segue em vigor, enquanto durar o toque de restrição determinado pelo governo estadual. É o que informou a Prefeitura. De acordo com a gestão municipal, o objetivo da medida é diminuir a circulação de pessoas no horário noturno, seguindo as recomendações do Plano São Paulo de combate ao novo coronavírus. Os horários tradicionais de rodízio na capital
das 7 da manhã às 10 da noite e das 5 da tarde às 8 da noite permanecem suspensos. A multa por descumprimento da regulamentação é de R$ 130,16, além de 4 pontos no prontuário de motorista, já que a prática configura infração de trânsito de nível médio. O Senado aprovou ontem um projeto de lei que tipifica o crime de violência psicológica contra a mulher. Segundo o texto, uma série de situações que possam causar dano emocional e psicológico à mulher podem levar a uma pena de 6 meses a 2 anos de prisão e multa, caso a situação não envolva crimes mais graves. A violência psicológica também será incluída na Lei Maria da Penha, de forma que o infrator possa sofrer medidas restritivas. O texto vai agora à sanção presidencial. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Fique por aí. Você acompanha